de implantação de soluções e rollout das soluções, os projetos aí de IoT na Logicalis, e nós selecionamos também alguns projetos bastante interessantes que nós temos desenvolvido para mostrar para vocês, tá? Obrigado de novo aí pela oportunidade. A gente teve a oportunidade de mostrar algumas análises muito rápidas lá no IoT Day, tá? Acho que tem uma ou outra que alguns gráficos e algumas informações que vão estar repetidas. Quem participou, eu peço desculpas, mas são informações importantes, tá? Mas a gente passa rapidinho e depois a gente trouxe algumas análises adicionais aí para estar discutindo e apresentando para vocês, tá? De uma maneira muito prática, não vou fazer jabá, mas só para contextualizar todo mundo aí da audiência que não conhece a Logicalis. Tá? A Logicalis é uma empresa com presença global aí de soluções e serviços de tecnologia, tá? E na América Latina, a gente está presente em praticamente todos os países, tá? Que vocês podem ver pelo mapa, Brasil e muitos países aí da América do Sul e América Central, né? Basicamente, a maioria dos países da América Latina. No nosso ano fiscal, na verdade, retrasado, a gente está para publicar os resultados do ano fiscal passado, que ele termina de fevereiro para março, a gente está consolidando os últimos resultados para fazer a publicação. Nós tivemos uma receita de 640 milhões de dólares aí, e a gente conta com um contingente na América Latina de quase 3 mil profissionais. Tá? De lá para cá, a gente cresceu mais um pouco também, deve estar na ordem dos 3 mil, tá? E no Brasil, a gente fechou o ano passado, na verdade, o ano retrasado, tá? Com 1,5 bi de reais, tá? E 1.200 profissionais, mais ou menos, tá? Isso também, esse número tem aumentado aí, ainda bem, né? A gente tem continuado a crescer num ritmo bastante forte aí, e o Brasil representa mais ou menos 60, 2/3 da operação da América Latina. E aí vocês vão ver mais para frente lá nos cases que mais do que a representatividade só na América Latina, é uma coisa muito interessante nesse tema de IoT / transformação digital, o Brasil, pelo menos no âmbito Logicalis, tem conseguido exportar know-how, tá? Para outros continentes, como Europa, América do Norte e coisas assim. É um motivo de orgulho para a gente, tá? A gente vai explorar isso mais para o final da apresentação. Tá? E o escopo da apresentação hoje, tá? O tema principal, como eu falei, é falarmos um pouco sobre os resultados da pesquisa do IoT Snapshot, tá? Da edição, a gente está chamando de 2019, a gente já está em 2020, mas se vocês se recordam, o segundo semestre de 2019 foi bastante, vamos dizer assim, agitado, né? Acho que vocês lembram das manifestações civis no Chile, toda a crise na Argentina, que acabou colocando um pouco de atraso na nossa pesquisa. A gente costumava fazer a publicação dos resultados em outubro, mais ou menos, tá? E a gente acabou atrasando um pouco, foi fazer a publicação na virada do ano, tá? E quando a gente começou a fazer os roadshows, os eventos e coisas assim, apareceu um tal de Covid também que acabou bagunçando a vida de todo mundo, tá? Mas tirando esse detalhe, é um trabalho que a Logicalis vem desenvolvendo desde 2016 e acho que é muito coincidente com o timing da própria BINC, né? Porque foi em 2015, 2016 que o mercado realmente começou a prestar bastante atenção nesse tema de internet das coisas, transformação digital, e desde então nós temos feito esse levantamento de mercado, tá? Começamos com o Brasil na edição 2016-2017, e 2018-2019 nós incorporamos Argentina, Chile, Colômbia e México, ainda numa escala menor, mas a gente tem os planos de aumentar isso para um estudo mais abrangente na América Latina. Para hoje nós trouxemos basicamente os números Brasil, tá? Porque é o foco aqui da apresentação, mas o relatório tem alguns dados bastante interessantes, tá? do panorama, né? Essa pesquisa ela conta com mais ou menos 250 entrevistados, tá? Sendo que acho que uns 10, 20 mais ou menos são entrevistas em profundidade que a gente faz com mais tempo com alguns executivos,
tá? E eu vi como um dos convidados, e está participando aqui, está o Anderson, né, da Strática, que é o nosso parceiro que conduz a pesquisa junto com a gente também, tá? Só para fazer um remark aí de uma parceria de longa data que a gente já vem desenvolvendo no tema, tá? Que eles conseguem fazer a pesquisa e conhecem bastante do assunto também e permite fazer discussões bem aprofundadas. Então, a gente tem essa distribuição dos executivos nos países, bastante concentrado ainda no Brasil, e conforme a gente tem evoluído, tem crescido a base e a distribuição nos outros países da América Latina também. Tá? Um ponto interessante para quem tiver curiosidade, eu recomendo, né, para fazer uma leitura um pouco mais detalhada, como a gente não vai conseguir passar por tudo, tá? A gente está disponibilizando o QR Code aí para, acho que está todo mundo, se vocês estão vendo com o notebook, vocês podem usar a câmera do celular aí, vai direcionar direto para a página da Logicalis para poder fazer o download, tá? Então eu sugiro, eu recomendo, né, eu sou suspeito para falar, né, de fazer a propaganda da pesquisa, mas se vocês basicamente apontarem a câmera do celular, tá, ele já vai direcioná-los para a nossa página para vocês poderem baixar o arquivo, tá? Baixem, leiam, entrem em contato com a gente, tem os nossos contatos na pesquisa também, tá? Fiquem à vontade para distribuir o arquivo, depois ele é gratuito, tá? Acho que a gente quer, junto com a própria BINC, né, a gente tem fomentado essa disseminação do conhecimento sobre a internet das coisas, tá? E do desenvolvimento, vocês vão ver, a gente vai colocar como um dos principais pontos de hoje, tá? Que é a virada de chave, que a gente acredita que esse período 2019, 2020, 2021, a gente está realmente entrando numa fase de disseminação, rollout, tá? E operação prática de internet das coisas, pelo menos aqui no mercado brasileiro, que a gente tem observado, ok? Depois, se vocês precisarem, a gente volta aqui, quem não conseguiu pegar também, a gente volta para passar o link, ou passa o link pelo chat também, tá? Vejam os relatórios, discutam e aproveitem as informações. Tá? Acho que uma das principais análises, e acho que um dos gráficos, vamos dizer assim, mais bonitinhos, né, que a gente tem observado da pesquisa, tá? Que a gente não consegue forçar os números, mas isso tem aparecido de uma maneira muito interessante ao longo dos anos, é quando a gente pergunta para os executivos o nível de importância do tema IoT, e eu vou usar uma licença poética aqui de usar IoT barra transformação digital, porque o IoT ele acaba englobando muitas das tecnologias e soluções que o mercado tem usado para falar sobre transformação digital, né? O sensoriamento, conectividade, a gente fala de 5G, analytics, toda a parte de cloud computing, toda a segurança embarcada, então não está no relatório, a gente não pode afirmar isso, mas nas discussões a gente sempre usa essa pesquisa para ter um proxy da transformação digital como um todo. Tá? E quando a gente pergunta a importância desse tema na agenda dos executivos, tá? Nós perguntávamos desde 2016 qual a importância de IoT na sua agenda de discussão como executivo, como gestor de tecnologia, dentro da agenda, né, e da estratégia da sua empresa. Tá? Se a gente somar o vermelho e o azul mais escuro, que é a importância muito alta e importância alta, vocês vão ver que ao longo do tempo a gente consegue observar uma curva crescente, bastante robusta, tá? Desde 27% até 42% em 2019. E nessa mesma pergunta, ao mesmo tempo que nós perguntávamos qual é a importância hoje, nós também perguntávamos qual, na sua opinião, né, executivo ou gestor, tá, vai ser a importância desse tema no médio prazo. E nós definíamos, médio prazo, pense num horizonte, né, de 3 a 5 anos. Tá? Aqui nós conseguimos observar um efeito muito interessante. Vocês veem que a importância do tema ele vai crescendo, né, quase que de forma um pouco forçada, mas assim, linear, né, e até chegar na resposta de médio prazo de 2018 e depois ele dá a resposta dá uma leve abaixadinha aqui em 2019. Tá? E nós colocamos esses gráficos nesse distanciamento, tá? Porque se a gente pegar o 3 a 5 anos de 2016,
é mais ou menos 2019, 2021. Então, a gente colocou dessa forma para ficar um distanciamento para a gente ter esse horizonte de tempo. Tá? Então, a gente consegue ver uma consistência muito grande, tá, do aumento de importância, tá, que o IoT, a transformação digital, tem recebido na cabeça dos executivos. E dos nossos projetos, das nossas discussões com clientes, de todo o relacionamento que a gente tem com o mercado, isso faz bastante sentido. Tanto faz, assim, não dá para afirmar com os números, mas até esse solavancozinho, essa mudada na derivada da curva, ela aparece em outras respostas, tá? Principalmente nas interações qualitativas, tá? De que o IoT agora ele já não é mais considerado como um hype ou como uma panaceia, como uma coisa maravilhosa que vai salvar os meus negócios. E os executivos começam a ter a noção, tá? O Alex vai falar muito disso, de que o IoT ele se torna mais uma ferramenta de estratégia para as empresas buscarem mais eficiência, novos modelos de negócio, né, com novas formas de atender os clientes, ou fazer operações, ou trazer parceiros para dentro do ecossistema, tá? Mas que deixa de ser uma coisa abstrata ou um conceito assim maravilhoso que eu vou ter todo o controle, todas as informações, e o mercado começa a amadurecer e enxergar o IoT como uma forma não simples, é uma forma complexa, bastante sofisticada, tá? Mas que tem potenciais reais de melhorar o negócio. E com isso, aquela expectativa, assim, sabe, crescente, ela deixa de ter aquele vulto até meio grandioso, mas ele começa, essa expectativa ela começa a se cristalizar em projetos mais sólidos, em soluções mais viáveis, tá? E em iniciativas com expectativas mais claras de retorno. Tá? Acho que essa é um pouco da nossa leitura. Tá? Isso aqui são os números cruzados com as nossas interações e outras interações, não só na pesquisa, mas nas apresentações, mas essa é um pouquinho da nossa perspectiva logicalis do que tem acontecido. É um tema com importância crescente, tá? Muito consistente, não é um hype que vai morrer e vai desaparecer, mas também é mais uma forma que as organizações precisam dominar e dominar de uma forma não leviana para extrair valor. Tá? Acho que essa é uma das discussões que a gente vem tendo ao longo dos anos e a gente tem visto que, especificamente nessas últimas rodadas, as coisas têm acontecido. E o que tem acontecido dentro das empresas? Quem é que está levando as iniciativas de IoT? Quando a gente pergunta quem é que está liderando as iniciativas de IoT, esse gráfico ele mostra, assim, de uma forma, vamos dizer assim, mais direta, que a área de tecnologia ela tem o domínio não sei se é a melhor palavra, mas ela conduz e lidera essas iniciativas com cerca de 60% aqui. E tem também um número crescente, tá, de iniciativas conduzidas por equipes multidisciplinares, tá, que são os squads que envolvem TI, as áreas de negócio ou mesmo áreas de suporte. A gente tem visto, inclusive, iniciativas com participações de áreas que não são tão comuns, né, nessa questão de transformação digital, como RH ou mesmo finanças. Tá? O mercado tem amadurecido muito em relação a isso. E um terceiro slot aqui de áreas de negócio. Nós não trouxemos os números históricos, mas avaliando as edições anteriores, as pesquisas anteriores, a participação de TI ela tem aumentado, tá? Mas não que as áreas de negócio e outras áreas elas tenham diminuído sua participação, mas o que a gente pode afirmar qualitativamente é que no início desse tema de transformação digital, houve muito a questão, vamos dizer assim, do Shadow IoT. Tá? Teve muita área de negócio que foi consultar as áreas de TI, não sentiu muita firmeza, porque as áreas de TI também estão num movimento muito forte de capacitação para entender os negócios das empresas e se adaptar às soluções. Tá? A gente ouviu até de alguns comentários, né? Porque
A área de TI, ela era, ou em muitos casos ainda é, ou tem um perfil de gestor do CPD, né? Aquela TI mais burocrática, administrativa, e tem acontecido um movimento, ou antes mesmo desse movimento, e por conta disso, muitas áreas de negócio foram buscar suas soluções sem necessariamente passar pelo suporte de TI para desenhar essas soluções. Elas foram direto nos vendors, foram diretos nas startups, e muitos projetos foram fechados, tá, de uma maneira mais fragmentada, quase que shadow mesmo. Tá? E o que tem acontecido? A própria área de TI tem se municiado melhor, tem movimentos de capacitação e de preparação dessas áreas muito intenso, tá? As lideranças de tecnologia têm amadurecido muito nesse sentido, e o que tem acontecido também do outro lado é que muitas vezes essas áreas de negócio, por não terem a experiência de contratar soluções de tecnologia, muitas vezes deixavam de lado questões como suporte, versionamento, integração e outras coisas que, se a gente for questionar os executivos de TI, são coisas básicas e são coisas que geram problemas e que geram a necessidade de saber lidar com esses problemas. Garantia, suporte e manutenção das soluções, integração com legado e uma série de coisas que não eram definidas, e quando dava problema, tá, essas áreas de negócio muitas vezes não tinham a quem recorrer e iam nesse momento começar a fechar as parcerias com o TI. E acho que o mercado ele tem evoluído numa forma que essas parcerias internas nas organizações têm amadurecido muito nos últimos anos. Então a gente vê com olhos muito positivos, tá, esse aprendizado dos dois lados, né? A área de TI aprendendo a lidar com as áreas de negócio. Tá? A gente ouviu também muitos depoimentos de mas o pessoal de TI nunca entrou aqui no chão de fábrica, ou nunca foi lá para o centro de distribuição e coisas assim, tá? E mesmo gestores de TI falando, pô, o cara contratou a startup ou contratou a solução lá do vendor e coisas assim, esqueceu de negociar todos os aspectos, a solução deu problema e depois ele veio pedir ajuda porque não sabia a quem recorrer. E aí, obviamente, a gente disso começou a trabalhar mais em conjunto, definiu as regras e as coisas estão andando melhor desde então. Eu estou caricaturando um pouco a situação, mas é um pouco disso que a gente tem observado aí acontecendo no mercado. E quando eu comentei no começo da apresentação que essas últimas edições aí têm trazido novidades interessantes, é que pela primeira vez na pesquisa a gente conseguiu capturar soluções já em quantidade significativa, já em estado de produção. Tá? Já são soluções já em rollout. Tá? A gente já passou, né, se a gente imagina aquela curva inicial meio que como um hype cycle, a gente passou o hype e as coisas estão começando a se consolidar, estão começando a entrar em rollout, tá? As expectativas exacerbadas, elas aterrissam, acontece o amadurecimento das expectativas e da habilidade do uso dessas soluções, e a gente começa a tirar o melhor proveito do IoT e da transformação digital. Isso aparece refletido nesse gráfico em que a gente perguntava qual era o estágio, né, em que estavam as iniciativas de IoT. Tá? E aí, só para eventualmente tirar qualquer estranheza de achar que tem mais produção do que piloto e POC, quando uma empresa respondia mais de uma iniciativa, e se ela tinha uma em produção e uma em piloto, a gente arrastava sempre para o estágio mais avançado, tá? Por isso que acaba tendo um percentual maior em produção, cerca de 1/5 da base já tinha projetos em produção ou soluções em produção, mais 8% em cada um dos dois estados. Mas o que a gente vê ainda, tá, da pesquisa de 2019 é que cerca de 2/3 da base ainda não tem projetos de IoT rodando, ou seja, ainda é um universo com muito potencial de crescimento. Tá? Então, os líderes ou as empresas que conseguiram investir desde cedo e tomaram
um certo risco para apostar nesse aprendizado já estão no estágio mais maduro, tá? Não que a gente possa falar que o mercado está consolidado e que as soluções estão consolidadas, tá? Ainda existe muito a aprender, a gente vai mostrar isso mais lá para frente, mas as coisas já estão acontecendo de uma maneira muito robusta, mas ainda tem muita gente que nem começou a se aventurar nessas novas soluções, tá? Então a gente tem os dois extremos aí do espectro, ok? E onde estão concentradas essas soluções ou essas iniciativas de IoT? Aqui, se a gente pega os três estágios, tá, a gente não vê uma diferença muito sensível, tá? Só que e a grande maioria dessas iniciativas está sendo feita nas áreas de produção ou operação. Tá? A gente acredita que isso tem uma influência ou quase um legado forte, tá, do aprendizado ou já da cultura estabelecida nas empresas de pensar em automação industrial, em automação de processos. Tá? Por isso, essas áreas já teriam uma certa facilidade, né, de implantar, de testar e de usar essas soluções. Tá? E isso tem a ver também com o objetivo e os benefícios que as empresas estão conseguindo tirar com esse tipo de solução, tá, de sensoriamento e melhor visibilidade, tá, das informações para a tomada de decisão e para a melhoria dos negócios. Quando a gente pergunta, né, quais os principais benefícios, né, capturados, tá, da adoção de IoT, tá, aparece em primeiro lugar a eficiência operacional, que tem muito a ver com a página anterior, que nós mostramos, com a questão da operação, da produção, dos processos da cadeia produtiva, tá, do dia a dia mesmo. Tá? Então, e do que a gente sabe também das nossas soluções, é mais fácil justificar os investimentos, né, nessa questão de redução de lead time, tá, de redução de desperdício, de maior controle operacional, tá, do que, por exemplo, tá, no desenvolvimento de novas fontes de receita ou novos modelos de negócio. Tá? É uma forma de se trabalhar também, tá? Mas é um modelo um pouco mais sofisticado para você justificar esses investimentos, ou são modelos também mais complexos de se implementar, até pela própria natureza de ser um novo negócio, de ser um novo modelo. Tá? O nível de experimentação e de riscos é naturalmente maior. E depois disso vem questões de visibilidade, suporte à tomada de decisões, ou seja, você capturar mais informações sobre os diferentes processos que você tem na empresa, tá, para tomar melhores decisões e outros benefícios aí. Tem um ponto interessante também, que nas outras edições ele tinha um destaque maior, que era a questão da própria melhoria da experiência do cliente. O Customer Experience, por muito tempo, foi colocado como um dos grandes objetivos ou uma das grandes possibilidades viabilizadas pelo IoT, tá? Mas o que a gente tem observado é que, da mesma forma que os novos modelos de negócio, tá, ou até mais complexo do que os novos modelos de negócio, o uso do IoT para Customer Experience tem se mostrado bastante complexo de ser implementado e de mostrar valor, né, e de mostrar resultados mais tangíveis. Então, a expectativa quanto a esse tema, ela deu uma certa esfriada. Tá? Como Logicalis, a gente acha que é um objetivo muito pertinente, muito importante, mas a gente conhece bem as complicações ou a dificuldade de você monitorar toda a cadeia de valor e você fazer toda a correlação de informações de percepções qualitativas com as percepções dos indicadores operacionais e tal. Então, a gente entende um pouco dessa dificuldade que o mercado teve de traduzir essas soluções, né, em possibilidades de melhoria de experiência. Tá? Mas a gente não tá tirando o valor disso, a gente só está reconhecendo que é uma frente bastante complexa de ser explorada. Tá? Quando a gente fala de inibidores, tá, a gente tem como o principal fator
a questão de viabilidade financeira ou custo. Tá? E a gente tem várias interpretações ou consegue dissecar isso em diferentes subfatores, né, ou diferentes argumentos. Tá, que muitas empresas elas não estavam destinando, estavam com dificuldade de destinar recursos, né, ou orçamentos para esse tipo de projeto, tá, porque elas ainda estavam investindo em questões mais, vamos chamar assim, mais básicas de tecnologia, como substituição de ERP, ou integração, ou novos data centers e coisas assim, tá? E uma outra questão que surgia muito nas discussões ok, me parece que a IoT é uma coisa interessante, né, mas eu não consigo ainda justificar, né, a implantação dessas soluções. Eu não consigo fazer uma análise de ROI para apresentar no meu comitê de investimentos e conseguir a verba, né, porque eu não tenho os benchmarks de melhorias e coisas assim. Tá? Aí a gente discutia e falou assim, não, provavelmente você não vai ter esses benchmarks, porque o que você está tentando implantar é uma solução pioneira no mercado. Então, ou você faz estimativas e calibra essas estimativas, ou você vai ter que entrar, e aí a dificuldade da coisa também, num espaço de gestão de risco da empresa, né, do risco de inovação, de você conseguir uma verba, tá, um orçamento para conseguir desenvolver projetos em que a viabilidade desses projetos não necessariamente tem um lastro tão forte quanto fazer um refresh de base de equipamentos ou melhorar a performance do data center para as aplicações e coisas um pouco mais tangíveis, né? Então, entrava muito quando a gente entrava nessas discussões, isso puxava muito a questão do próprio perfil de inovação das empresas, de o quanto a empresa tinha apetite por esse risco de inovação, de apostar em projetos que nem eram, que tinham um certo nível de incerteza, tá? Mas que também, dada essa incerteza e dada uma perspectiva positiva de que isso no futuro iria trazer benefícios que às vezes nem eram esperados, né, no projeto, isso aconteceu em muitos casos. Comecei a monitorar e achei mais fontes de oportunidades de melhoria do que eu imaginava. Tá? Algumas dessas empresas, principalmente as empresas que já estão em fase de rollout, tomaram esse risco, tá? Seja o financeiro, mas muitas apostaram e investiram quantias pequenas, né, de recursos para começar a testar e depois crescer essas iniciativas, tá? Mas também tiveram uma vantagem ao assumir esse risco de inovação, de começar a preparar suas equipes, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, a lidar com diversas tecnologias, arquiteturas, tá? E temas, né, ou mesmo formas de trabalhar, tá? Que se mostraram bastante difíceis, né, num primeiro momento. Tá? Trabalhar com as diferentes conectividades, com sensores, começar a mexer com analytics, AI e coisas assim, tá? Para extrair o máximo de valor dessas soluções, não era uma missão muito fácil, né? Ou não tem se mostrado uma missão muito fácil, tá? E quem começou um pouco mais para frente, não que começar agora seja um problema, tá? A gente enxerga tanto potencial que esses 2, 3 anos, não sei se vão fazer tanta diferença assim, tá? Pelo menos para quem já está mais estabelecido no mercado, tá? Mas essa questão de custo, de viabilidade, foi e tem sido uma das principais barreiras, tá? E uma outra que tem se mostrado cada vez mais importante, tá, é a questão de cultura organizacional e resistência a mudanças. A gente vai ver também um pouquinho mais para frente que isso começa a se mostrar de uma maneira muito cristalina conforme as soluções vão realmente sendo implantadas, né, nos processos de negócio. Tá? E outras questões como a qualificação dos parceiros, né, das tecnologias e coisas assim. Tá? Conforme eu falei da questão de cultura organizacional, tá? Eu falei no slide anterior,
e ele aparece aqui de uma maneira que a gente conseguiu, numa outra pergunta, tá, fazer a segmentação dos desafios, tá, nas fases de piloto e nas fases de rollout. E a gente conseguiu, a gente encontrou alguns fatos, alguns números bastante interessantes. Tá? Eles fazem todo sentido, eles são quase meio que óbvios, tá? Mas com esses números eles mostram com mais robustez, né, essas características. Na fase de piloto, tá? Por incrível que pareça, não, né? Quando a gente pensa num país com as dimensões continentais que tem o Brasil, o desafio mais importante era a conectividade e telecomunicações. Tá? Então, 1/3 das respostas era por conta de telecom. Pô, mas telecom, que motivo pouco sexy, né, para o projeto não ir para frente. Mas a gente não conseguiu esticar o link, ou não tem cobertura, e coisas assim, né? Principalmente agro, continua sendo um desafio bastante grande, né? A gente tem alguns movimentos bem interessantes acontecendo no mercado, né? Mas isso se mostrou, por mais básico que seja, uma das grandes barreiras aí para o início dos testes, né? E a segunda é a adequação e maturidade das soluções, que é a busca de um parceiro adequado, de uma solução que se encaixa à necessidade real aí dos negócios e das soluções por parte do cliente. Tá? Quando a gente vai para rollout, né, é meio que óbvio, ou deveria ser meio óbvio, que essa questão de maturidade das soluções não seja um problema, porque ninguém vai fazer rollout de uma solução que não está adequada, né? Parece fazer sentido isso, tá? E a questão de conectividade telecom também, o nível de problema que ela causa diminui muito, tá? De 32% para 14%, e ganham destaque dois aspectos bastante importantes, né? Como eu falei no slide anterior, que era consolidado, tá? De maneira geral, aqui aparece muito forte a cultura organizacional e resistência à mudança. Por quê? A gente costuma falar, na Logicalis a gente discute muito que um dos aspectos da transformação digital, tá, é que as tecnologias elas estão permeando de uma maneira, não vou dizer inédita, mas de uma maneira muito intensa, o suporte a processos de negócio que eram quase que virgens em termos de tecnologia, né? A gente dá um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu de usar Video Analytics para medir fila em caixa de supermercado, né? Não sei se... Acho que todos já devem ter visto, né? Quando vocês estão com um carrinho lá na fila do caixa, tem o rapaz ou a menininha com a prancheta fazendo... Eu estou gesticulando aqui, entre aspas, a cronoanálise, né? De quantas pessoas tem na fila, quanto tempo está demorando cada atendimento e coisas assim, com aquele nível de precisão que vocês imaginam que deve ser maravilhoso, assim, né? E é um processo que era feito de uma maneira totalmente manual, né? Com um nível de imprecisão gigantesco e com uma cobertura muito baixa, né? Com pouco recurso e com recursos que estão barateando ano após ano, hoje é possível você usar um algoritmo nem tão sofisticado de analytics para medir tamanho de fila, tempo médio na fila, necessidade de abertura ou possibilidade de fechamento de caixas em supermercados, para não falar, né, de benchmarks como Amazon Go e coisas assim, de modelos muito mais sofisticados, né? O caixa, o ambiente do supermercado, ele tinha no máximo, né, os sistemas de PDV, leitura de código de barras e coisas assim, e toda a questão de heatmaps nos corredores, distribuição, análise, né, de posicionamento de SKUs, era uma coisa feita totalmente no olhômetro, né? Com a questão da transformação digital, vocês já devem ter visto pilotos com robôs, câmeras, sensores que fazem esse tipo de análise, e isso traz a tecnologia para elos da cadeia de valor que não eram supridos por tecnologia originalmente. Se isso é positivo por um lado, por outro lado, isso cutuca o senso de resistência a mudanças dos seres humanos que estão trabalhando nesses processos. Isso é muito natural, né? E conforme essas soluções vão se alastrando e esse uso vai aumentando em termos de disseminação, em termos de consolidação e maturidade, né, isso vai cutucando cada vez mais essa questão de resistência e vai trazendo à tona uma necessidade de trabalhar
o change management cultural, não só o change management de implantar a solução tecnológica, não é a janela de change nem nada, mas é o change de transformar as pessoas, treinar, tirar as barreiras, tirar os medos, ensinar a lidar com as tecnologias e trabalhar em conjunto. Esse aspecto ganha uma importância muito grande. Tá? E uma outra coisa que acontece, que é um pouco mais tecnológico, mas é tão importante quanto, é que enquanto piloto, você chama o seu parceiro tecnológico e num ambiente controlado, quase que de laboratório, testa se a solução funciona. Ah, ok, esse é o dashboard, eu consigo ver o dashboard no celular, lindo e maravilhoso, a solução funciona, tá fantástica, né? Agora, eu tenho que fazer essas informações que vocês estão capturando se integrarem com o meu ERP, com toda a minha arquitetura de sistemas legados, porque eu não posso ter 2 dashboards rodando em paralelo e eu não vou conseguir tomar as decisões em 2 plataformas de sistema distintos. Ops! Será que essa solução foi desenhada ou existem mecanismo é uma palavra que não se adequa, mas existem elementos arquiteturais que possibilitem essa integração? Muitas vezes isso é complexo porque algumas dessas soluções não foram originalmente pensadas para serem integradas, né? Elas foram concebidas para resolver um problema e depois a gente pensa na integração, né? E muitas vezes, ou recentemente, essa hora de pensar na integração chegou, né? É igual o cachorro que vai correndo atrás do carro, aí o carro para, o cachorro para, não sabe o que fazer com o carro, né? Essa hora está começando a chegar, porque os pilotos foram feitos, as organizações se convenceram de que os benefícios valem a pena, tá? E agora tem que fazer acontecer. Ter que fazer acontecer significa integrar com todo o ambiente legado, e legado não no mau sentido, né? O legado de toda a arquitetura que faz a empresa funcionar e que gera o caixa atual da empresa. Tá? Então, essas duas realidades estão tendo que convergir. E a gente sabe, né, quem está mais em tecnologia, que muitas vezes isso não é tão bonitinho quanto fazer o desenho da arquitetura lá no PowerPoint e colocar uma camada de integração. Muitas vezes não é tão trivial assim. Tá? Essas são as dificuldades que têm aparecido, e são dificuldades, vamos dizer assim, dignas, tá, de uma fase em que as coisas estão deixando de ser experimentação e estão entrando na fase madura de realidade. Tá? Acho que isso é um pouquinho que a gente queria mostrar do turning point de mercado. Como é que estão, quão preparadas estão as equipes para lidar com isso? Tá? Aí a gente entra em discussões, né, que estão surgindo muito, até por conta da pandemia, de capacitação, modelos de educação e coisas assim. Tá? E aqui, para a tecnologia, especificamente para essas tecnologias, não poderia ser diferente. A gente está lidando com muitas coisas que são novas. Né? A gente está falando de AI, a gente está falando de analytics, a gente está falando de novas tecnologias de conectividade, a gente está falando de sensores, né? de sensores que captam informações que não eram monitoradas anteriormente, então são novos players, são novas formas de medir os KPIs. Tudo isso traz uma série de desafios. E a gente perguntou, tá, para os executivos qual era o nível de conhecimento percebido, tá, das suas equipes nesses temas que estão listados aqui. Tá? Esses são, na nossa visão, a gente usou esses temas porque são os grandes building blocks que a gente enxerga que compõem uma solução, de uma maneira muito simplificada, óbvio, né? Uma solução de IoT. De baixo para cima, desde os sensores, toda a parte de rede e conectividade, o tratamento e análise dessas informações ainda num contexto de analytics, o aprendizado em cima dessas informações, usando AI, machine learning e coisas assim. Toda a questão de plataforma, né? Eu comentei há pouco sobre a integração entre legado e novas soluções, toda essa comunicação aí, tá? Segurança, né? Aliás, vocês já devem ter ouvido que cada sensor de IoT acaba sendo um possível ponto de falha, um ponto de vulnerabilidade. O tema de segurança ele passa a ser mais importante do que nunca, tá? E aplicações, né? A gente está trabalhando muito com questões de aplicações verticais. A tecnologia, conforme ela entra nas cadeias de valor,
ela deixa de ser uma prática horizontal, né? De certa forma, um data center de uma operadora de telecom, ela, tirando diferenças de porte, de robustez e coisas assim, a função que esse data center exerce para uma operadora de telecomunicações é muito similar a um data center de um escritório de advocacia ou de uma planta de automotiva, por exemplo. Agora, uma aplicação como vocês vão ver, de manutenção preditiva ou de gestão de ordens de serviço, de logística e coisas assim, ela é muito diferente, né? Ela é muito ligada à questão vertical. Então, a gente trouxe também essa questão de aplicação. E quando a gente olha esses níveis de equipe muito preparada ou preparada, tá? A gente pode ver que, aí é uma leitura minha, tá? Vocês não precisam concordar, mas ele faz um B, né? Por quê? Porque as questões que estão no meio, né, assim, aí analisando, são aspectos que já existem há mais tempo, tá, na prática de TI. A gente está falando de segurança, a gente está falando bastante de rede e conectividade, tá? E os temas novos, como eu mencionei, de sensoriamento, de AI, ou mesmo de aplicações verticais, eles são temas mais recentes que as áreas de tecnologia, que a gente perguntou, a pesquisa foi basicamente para os executivos de tecnologia, tá? Acabam sendo temas mais desafiadores, tá? Por exemplo, AI tem 12% aqui. Se a gente pegar também sensores e devices, que nem são coisas tão diferentes, né, mas acabam entrando na cadeia de valor e sendo, na verdade, probes que capturam dados que não são usuais das equipes de tecnologia, a gente tem 1/3 das equipes preparadas. Então, a gente vê um desafio muito grande de capacitação, tá, para as equipes, né? Então, tem o tema que a gente comentou de entendimento de negócios, por um lado, tá, e o entendimento dessas novas tecnologias. A gente tem falado que o CIO hoje ele está numa situação, ao mesmo tempo, extremamente interessante de oportunidades, de poder atuar junto com as áreas de negócio e estudar ou capacitar ou trabalhar com tecnologias super inovadoras. E, por outro lado, essas duas frentes são dois desafios gigantescos, né? De você, além de dominar ou ter equipes ou parceiros que ajudem a dominar temas nada triviais, tá? Também tem que entender dos desafios de negócio, de quais são os drivers, as alavancas de melhoria de resultados dos negócios, tá? Então, acho que é um ambiente que tem se tornado extremamente dinâmico, né? Então, é um desafio muito grande, mas na nossa perspectiva como Logicalis, eu acho que é um campo muito grande, é um espaço muito grande a ser explorado, tá? A gente está super empolgado de poder estar trabalhando com esses temas, de ter começado a fazer esses investimentos aí uns 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a estudar o mercado de IoT. A gente podia dizer que na época, lá na edição de 2016, o mercado não existia ainda, tá? E a gente hoje, 4, 5 anos depois, vê que os primeiros projetos estão virando rollout, como vocês vão ver logo mais, né? Eu vou passar a bola agora para o Alex para mostrar alguns desses projetos. Eles estão entrando em fase de rollout, e rollout com volumes e escalas realmente impressionantes, tá? Então, é um desafio muito bom, tá? É um desafio bem grande, mas a gente acha que tem um potencial bem interessante para ser explorado, ok? E aí eu vou passar agora para o Alex. Eu não sei se o áudio dele já está ativo, mas ele vai falar de alguns projetos que a gente tem desenvolvido para ilustrar os potenciais de IoT, onde ele pode ser utilizado, em que setores, que tipos de análise o IoT possibilita, que tipos de benefícios é possível obter da implantação dessas soluções. Alex, é contigo. Ok, acho que todos me ouvem?
ou pelo menos alguém, se alguém puder me responder que está ouvindo. Obrigado, Yasuki. Primeiro, é um prazer, muito obrigado, e reforço em nome da Logicalis o agradecimento pela oportunidade, pela presença aí dos mais de 143, se eu não me engano, que bateu no pico aqui de audiência dessa sessão. Nós vamos falar, sim, de alguns casos de sucesso, mas o que caracteriza um caso de sucesso? Acho que vale a pena gastar 2 segundos falando sobre isso, né? Somente em IoT. Apenas o fato de termos comercializado alguma coisa vale um caso de sucesso? Acho que não, né? Então, a gente olha para trás nesse relatório que o Yasuki comenta e observem que um caso de sucesso, ele sempre é caracterizado quando nós entendemos corretamente, quando nós todos aqui nessa lista, nessa sessão, profissionais de IoT que somos, podemos compreender exatamente qual o problema a ser resolvido. Porque se não entende-se qual é o problema que quer se resolver e quanto custa não resolvê-lo, quanto custa a dor do nosso cliente, qualquer coisa se torna uma feira de ciências. E a partir daí, portanto, o projeto não sai de um MVP. Então, aqui são casos onde não apenas a dor do cliente teve de ser, ou fomos obrigados a compreender, mas bem como o custo da implementação, obviamente, ele teve que ser mensurado para que ele pudesse ser, portanto, implementado. Lembre-se que esse é o primeiro item de descarte de projetos de IoT, como o Yasuki comentou, acho que há 4 slides atrás, se eu não estou equivocado. Então, esse cenário aqui, primeiro de caso, é um caso com essa empresa que está aqui, a Renault. O problema é um caso até corriqueiro, que eu acho que muitos de vocês já devem ter participado de projetos dessa natureza, onde a grande sacada foi, puxa, como é que eu interpreto realmente qual o estágio de evolução que determinado equipamento da planta está pela ótica da sua vida útil e, portanto, quando é a hora certa de eu substituí-lo. Por quê? Para que se atenda aos índices, aos KPIs de eficiência operacional. E, obviamente, que isso tem que ser simples, rápido e economicamente viável, né? Então, essa foi a nossa história desse caso de uso. E, Yasuki, eu acho que nós temos um vídeo. Vamos testar, se é possível, se o pessoal vai conseguir ouvi-los, o depoimento do nosso cliente. Isso. Aqui também... desculpa, Alex. Você pode... Não, vontade. Aqui também a gente usou a mesma dinâmica, tá, pessoal? Como a gente sabe que algumas vezes, quando a gente faz streaming de vídeo, dá umas picotadas ou dá problema. Aliás, eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa. Eu vou sair um pouquinho aqui. Peço 1000 desculpas. Eu compartilhei sem incluir o áudio. Tá? Foi um aprendizado que a gente teve. Agora sim, agora vai funcionar. Se vocês tiverem qualquer problema na qualidade do streaming, esse QR Code leva direto para o vídeo no YouTube, tá? E aí a gente vai passar o vídeo aqui também. Independentemente da qualidade, vocês vão poder ver o vídeo nos celulares de vocês e daqui a alguns minutinhos a gente volta com a explicação, tá bom? Que a gente sabe que nesse mundo de lives, webinars e coisas assim, as redes estão bastante demandadas e às vezes a gente tem uns pipocos aí de qualidade. Transformação digital é um tema realmente bastante polêmico, porque cada um coloca um significado atrás. O que nós, da Renault, a gente está procurando hoje é tentar trazer uma user experience diferente para o usuário final, tentando também, de alguma forma, trazer uma otimização nos nossos processos, né, trazer mais eficiência e, por que não, tentar imaginar novos modelos, né, que pudessem ter um benefício para a sociedade de forma geral. Um dos objetivos que a gente tem na empresa como um todo é melhorar a nossa eficiência produtiva. O nosso complexo aqui no Brasil, Ayrton Senna, a gente tem a capacidade de produzir um veículo por minuto. Cada minuto hoje que a gente tem da fábrica parada é dinheiro, potencialmente, que a gente está deixando de estar trazendo. Uma das coisas que a gente está fazendo é justamente sua manutenção preditiva, ou seja, como é que eu consigo prever ou antever quando é que as nossas máquinas precisam de algum tipo de cuidado, né?
E, sendo assim, a gente vai ter uma melhor eficiência, vai poder ter menos paradas. Então, como é que a gente consegue, através dos mecanismos que a gente tem hoje, predizer, né, quando é que eu vou precisar fazer uma manutenção ou antecipar para que essa manutenção tenha o menor espaço de tempo possível. Com a manutenção preditiva, a gente já começa a ter insights de alguns tipos de desfuncionamento, né? Com a Logicalis nós vimos, por exemplo, colocamos uma série de sensores em cima das nossas prensas e dependendo do tipo de vibração, a forma como ela vibra, como o sensor recupera esses sinais, nos dá indícios de, opa, tem alguma coisa que tem que ser feita. A ferramenta ela auxilia na tomada de decisão, porque atualmente o cenário era um monitoramento offline. O nosso pessoal da manutenção tomava os dados offline e depois de em torno de 10 a 15 dias os parâmetros coletados eram analisados. Como é uma máquina super crítica, o objetivo é que você tenha a análise real dela em tempo real. Então, essa ferramenta ajudou a gente na parte de tomada de decisão, onde você consegue acessar o dashboard, garantir que a máquina está tendo bom desempenho ou não, e com base nisso, a manutenção é feita de maneira mais assertiva. A gente instalou sensores de vibração no motor principal da nova linha de prensas aqui da Renault. Foram instalados 3 sensores posicionados estrategicamente no motor, para que a cada 1 hora ele envia dados de vibração desse motor. Tem um gateway que ele processa as informações e via 3G ele envia para uma nuvem. A nuvem, aí entra a plataforma da Logicalis, que analisa os dados, filtra, e o conhecimento que a gente recupera é análise online do monitoramento do motor da prensa. Então, através desses alarmes, né, que antes a gente não sabia, esperava a coisa acontecer, a gente começa a se antecipar, a estar fazendo a parada quando a gente quer e não quando a máquina quer, né? E isso faz com que a gente otimize o nosso tempo e nos tempos de pausa ou de manutenção é que a gente realmente faz a manutenção, seja ela preventiva, que é como o fabricante nos orienta, e a preditiva, de acordo com o contexto, o ambiente ou a forma de uso da máquina ou do robô dentro do nosso contexto. O maior objetivo dessa nova organização de transformação digital é conectar a Renault nessas novas tendências, explorá-las, né? Então explorar essas novas tecnologias, esses novos modelos de negócio, trazer para dentro de casa, fazer isso de uma maneira um pouco mais ágil, então prototipando, construindo provas de conceito, produtos minimamente viáveis e, principal, desenvolver cultura e competência sobre transformação digital. Está dentro dos nossos objetivos estratégicos, está colocando sensores em toda a fábrica, né, trazendo essa informação. Legal. Obrigado, Yasuki. Bom, pessoal, espero que todos tenham tido uma experiência boa para ver aí o conteúdo. Como puderam perceber, houve um problema de negócio a ser endereçado, e foi endereçado, né? Então, quando se conhece exatamente o problema, quando sabe quanto ele vale, quando sabe qual é o resultado esperado, eu acho que a nossa vida como profissional facilita tudo, né? É bem facilitada, melhor dizendo. Aqui um outro caso de sucesso bem interessante. Talvez parte de vocês estejam engajados em projetos de PPPs, né, das associações públicas privadas, em que permitem, por exemplo, a empresas privadas criarem soluções para serviços públicos. E aqui é um cenário onde nós participamos através de uma dessas empresas, que foi a BHIP, para a cidade de Belo Horizonte. Portanto, hoje, toda a iluminação da cidade de Belo Horizonte é baseada em LED, obviamente, mas não está aí a internet das coisas. A questão está em como eu coloco essa iluminação de modo inteligente. Como é que eu faço a telegestão do poste, a telegestão do sistema de iluminação? Como que amanhã eu posso colocar outros sensores na cidade para fazer a dimerização da luz baseado no fluxo de pedestres, baseado na abertura e fechamento de semáforos, baseado numa calamidade pública, como, por exemplo, um alagamento no meio da madrugada, e não deixar isso apenas programado pelo tempo. Então, essa capacidade de você programar o sistema de iluminação pública é o que foi o objetivo do projeto da Logicalis para com esta PPP. Então, são 130 mil postes, dentre esses 130 mil, se eu não estou equivocado, entre 20 a 30 mil, 20 a 30 mil, 20 a 30 mil, deles têm o aspecto de telegestão nas principais avenidas da cidade,
por força do contrato entre a municipalidade e essa empresa, né? Então, o resultado aqui é espetacular, na medida em que o munícipe ele tem uma sensação de segurança mais interessante pela luminosidade, pelo grau de lux, há uma economia direta dos recursos, e o IoT, nesse caso, foi embarcado em cima de toda a arquitetura tradicional, acadêmica que nós conhecemos, né? Então, sensores, transmitindo através de uma rede de baixa capacidade. Aqui nós utilizamos 6LoWPAN, por curiosidade, quem tiver, ou dentro do framework de YSAN, chega aos controladores, através do sistema central, nós monitoramos as condições e enviamos o telecomando. Telecomando esse que reduz, em média, tem um potencial de redução de até 35% no custo da equipe de manutenção, porque ela só vai para campo sabendo exatamente qual é a falha, né? Então, não tenham que levar 4 ou 5 equipamentos de N naturezas para fazer a substituição em campo. Então, é um outro benefício direto desse tipo de arquitetura. Próximo slide, por favor. Há um vídeo também muito parecido com esse da Renault, para quem o caso queira assistir com tempo, é só pegar aqui esse QR Code, vai ser direcionado para a página do YouTube com um depoimento e um pouco mais de detalhes dessa história. Ferrovial. Ferrovial foi o nosso primeiro caso internacional. Qual era aqui o destaque é até menos para a tecnologia e mais pelo conceito. Olha só. Imagina você, gestor de resíduos de uma cidade bastante turística, que é Granada, na Espanha, em que você gostaria de reduzir a sua frota de veículos e torná-la mais eficiente, onde muitas vezes o caminhão de lixo passava na cidade e não havia quantidade de descarte suficiente para encher uma caçamba, mas, afinal de contas, o caminhão, as pessoas, a equipe, já tinha passado por lá. Então, a ideia foi, o que aconteceria se nós sensorizássemos esses tambores, se sensorizássemos esses containers e criássemos um algoritmo baseado numa especificidade de rota otimizada, onde eu só desloco um caminhão, desloco uma equipe apenas se há lixo a ser retirado. Então, a sacada aqui, tecnologicamente, foi essa. Até aí, não parece ser nenhum rock science, né, como seria uma expressão conhecida por todos nós. A sacada nossa foi outra. A sacada foi no MVP. Muita gente acredita que para um MVP parar em pé, para ele ser viável, para ele fazer sentido, há necessidade de envolvimento de tecnologia. Como nós montamos o MVP aqui? Simplesmente colocamos funcionários junto com os caminhões de lixo com uma prancheta e uma fita métrica, acompanhando a rota durante uma semana. Ao final de uma semana, tínhamos a noção exata das localizações, da quantidade de lixo e da rota feita, onde, planilhando tudo isso, já se sabia de antemão a viabilidade econômica da solução. Então, de novo, o grande diferencial aqui, que eu acho que vale a pena listarmos para todos nós como profissionais do setor, não pensem que um MVP de IoT, necessariamente eu preciso ter tecnologia envolvida. Às vezes um pedaço de papel e uma boa vontade fazem o mesmo efeito, porque o que importa é você entender o problema, entender quanto custa não ter a solução. Pelo menos essa é a nossa experiência. Próximo, Yasuki, por favor. Aqui um exemplo clássico de habilitação de um novo serviço, onde o IoT foi utilizado, o conceito também totalmente acadêmico, foi utilizado para que um novo negócio pudesse brotar. Nesse caso, estamos falando de uma operadora de carros elétricos que iniciou a sua operação no comecinho do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, e que ela precisava de uma tecnologia que pudesse extrair dados do veículo e permitir a interação entre o veículo e o seu usuário, muito parecido com as bicicletas que nós tivemos durante um período muito feliz aí de nossas vidas aqui nas capitais. Então, aqui a sacada foi como é que eu extraio o dado de um carro? Como é que eu interajo com a CAN, com a interface de comunicação do carro, com todas as restrições que as montadoras colocam, abrindo e fechando as portas do carro através de um comando vindo não da chave,
Portanto, eu tenho que ignorar a chave, by the way, né? Eu tenho que utilizar apenas um aplicativo de celular. Então, foi um desafio que nos trouxeram e nós endereçamos exatamente dessa maneira. Então, a startup precisava criar essa solução em 3 semanas para poder alcançar, ela tinha conseguido um aporte financeiro e o requisito do aporte era o lançamento do produto, a condição, melhor dizendo, né? Então, nós pudemos habilitar esse lançamento em tempo bastante encurtado com essa tecnologia que implantamos dentro dos carros, né? Próximo slide, por favor. Eu creio que deve ser o último. Aqui é um caso muito comum nos CDs, uma tecnologia talvez dos anos 70, estamos falando aqui de RFID, RTLS, mas a grande sacada é, por que eu tenho que... a gente se pergunta, né, por que o mercado ainda, principalmente de varejo, de produção de alimentos e outros serviços, e outros produtos, não embarcaram o bendito RFID em cada um dos seus itens para todos os SKUs. Uma vez que houve uma queda vertiginosa nos últimos anos em termos de custo de etiqueta. Nós estamos falando alguma coisa na ordem de 5 a 10 centavos, né, de cada etiqueta. Obviamente, com um determinado tipo de etiqueta. E aí os CDs, os centros de distribuição das grandes companhias, sofrem com a localização dos ativos, que muitas vezes requerem a confiança no ser humano para saber aonde determinado SKU foi colocado dentro de uma matriz de WMS, né, do seu sistema de gerenciamento de warehouse, e na hora de buscar aquele produto para colocar numa linha de produção ou para ser disponibilizado no modelo first in, first out típico desse setor, não tem as surpresinhas. Então, o que nós fizemos para redução de custo foi, ao invés de sensorizarmos os itens, sensorizamos a paleteira, sensorizamos o equipamento que transporta efetivamente o pallet em direção às empilhadeiras, em direção aos slots de posicionamento de produto. Isso foi um projeto muito interessante, porque além de ter trazido um custo muito menor em relação a etiquetarmos toda uma base de ativos, pôde prover coisas do gênero. Como é que eu posso evitar, por exemplo, acidentes de trabalho com geolocalização entre funcionário e o próprio equipamento e o próprio veículo? Como é que eu encontro o produto em menor tempo possível, etc, etc. Então, é uma questão apenas de pensar diferente, né? Tipicamente, você vai para sensorizar o ativo. Aqui a gente fez ao contrário. Sensorizamos o equipamento que transporta o ativo e registramos em tempo real a última posição que aquele ativo foi deixado por aquele equipamento. Então, é uma ideia um pouquinho diferente, em que muitas vezes a gente se esquece de pensar um pouquinho fora da caixa, nós entendemos o problema de negócio, mas às vezes a gente se esquece que podem existir outras alternativas, né? Eu creio que esse é o último slide de cases, né, Yasuki? Sim, então estamos praticamente on time com o timing sugerido pelo Flávio, tá? A gente tinha previsto aí 1h30 de webinar e deixar uns 15, 20 minutos aí para Q&A, tá? E aí a gente fica à disposição, Flávio. Acho que a gente... Tá legal. Teve uns pedidos para mostrar novamente o QR Code da pesquisa. Eu vou deixar aqui na página, tá? E aí quem não conseguiu pegar pode acessar e a gente fica à disposição para discussões e outras informações aí que vocês julguem interessantes. Tá. Eu acabei dando uma informação errada, essa aqui no começo, né? Que era 1 hora de webinar, mas tinha me esquecido. Realmente, o combinado era o que foi divulgado era 1h30, né? Vocês estão dentro do tempo. Ninguém espero que ninguém tenha se assustado ou sido pego de surpresa. Não, ainda temos bastante gente aqui. Acho que agora podemos abrir para perguntas. O pessoal preferir mandar por escrito ou abrir o microfone e perguntar diretamente para o Yasuki e para o Alex. Podem ficar à vontade, um por vez, né? Claro. E
Eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Com relação aos cases, né? A gente fala muito aí dos cases de sucesso, né? Mas, inclusive, na plataforma da BINC, a Conexão IoT, né? Para quem não conhece, depois eu vou postar o link aqui também, é uma plataforma gratuita, também fazendo um jabá aqui da plataforma da BINC, né? É uma plataforma gratuita para conectar as pessoas, trocar experiências, informações de eventos, cases, tudo mais. A gente tinha colocado uma área lá específica para lições aprendidas. Na experiência de vocês, a Logicalis, nos projetos, quais são as maiores lições aprendidas em projetos de IoT de vocês? Eu acho que eu posso responder inicialmente, Yasuki, e depois você pode me complementar. Certamente é que um POC não representa em nenhum grau nem escala o que é um projeto rollout, em termos de problemas previstos e surpresas. Então, a gente não pode, em nenhum momento, nos esquecermos que qualquer projeto, qualquer MVP ou POC, ele é uma fatia, ele é uma síntese, de algum modo, representativa, mas em termos de coisas que podem dar errado, que a gente tem que se preparar para elas, eles não representam absolutamente nada, né? Então, realmente, o maior aprendizado nosso é não deixar de lado as preocupações de, puxa, eu não tive esse problema no POC, é melhor eu me resguardar dele para a produção? Sim, amigo, é melhor você se resguardar dele para a produção, porque certamente ele pode aparecer e te pegar de surpresa. Seja principalmente ligado a pessoas, ligado a coisas que não dependem da gente, por exemplo, quando trabalhamos com tecnologias que dependem de comunicação, óbvio aqui os sensores ou atuadores, nenhum de nós aqui, ou pelo menos na Logicalis, não é uma telco. Eu dependo de um SIM card, eu dependo de um link, eu dependo de alguma maneira para me comunicar. Puxa, mas quem garante o SLA desse cara? Né? Então, a gente nós podemos nos esquecer que as dependências daquilo que a gente não controla devem ser devidamente mapeadas com alternativas, né? Então, tivemos alguns casos nesse sentido e aprendemos bem a lição para não cometermos os mesmos, né? O segundo aspecto que eu acho que é uma lição aprendida é que, principalmente para nós que produzimos soluções, para nós que somos fabricantes e integradores, eu acho que a grande maioria dos colegas aqui se enquadram nessa categoria de ou fabricantes também das suas soluções, ou integradores e provedores de tecnologia de algum modo, representantes de tecnologia, é lidar com a certeza de que bugs acontecem, né? Em que um caso de uso, um determinado cenário não pensado, não testado, pode acontecer, ou que o cliente pode mudar o requisito na última hora, né? Principalmente a expectativa. Então, acho que os pontos ligados à exponenciação do projeto em escala, temos que pensar sempre nela, ao mapeamento correto da expectativa dos resultados, para não termos surpresas de atendimento aos objetivos de negócio pelo qual o projeto foi criado, e nos lembrarmos que de tudo aquilo que não depende da gente, pelo qual a gente cumpre um SLA que não é nosso, né? Por exemplo, de telecomunicações, um exemplo, ou de pessoas, caso sejam terceiros envolvidos, etc, etc. Eu acho que esses pontos que o Alex está comentando, tá? São discussões que a gente vinha tendo até dentro da Logicalis, de que o que a gente pegou aqui nesse slide da questão dos desafios, da diferença dos desafios entre piloto e rollout, eles se cristalizaram, eles se tangibilizaram no próprio ciclo de desenvolvimento da própria Logicalis, né? Como prestador de serviços ou desenvolvedor de soluções de IoT, esse timing de começarem a aparecer os primeiros rollouts de solução na pesquisa coincidiram, né, com os projetos que começaram também a ganhar a escala de rollout para a Logicalis, e esses aprendizados, né, de integração com legado, né, de você ter que
fazer o seu MVP, que funcionava bonitinho, né, como MVP, funcionar no ambiente, vamos chamar assim, operacional, e mesmo todas as questões de resistência à mudança dentro dos clientes e coisas assim, eles foram sentidos na pele por nós, né? Então, acho que tem um ponto muito forte disso de aprendizado, não só como observador, mas como implantador dessas soluções, tá? E na verdade, acho que eu queria puxar duas questões, né? Uma, acho que o Alex falou durante os cases, mas tem uma questão muito forte, né, de como eu provo, né, ou como eu consigo viabilizar esses projetos de IoT, tá, sem ter experiências prévias, né, porque muitos desses cases não tem aqueles benchmarks de que o mercado indica que um projeto de tecnologia XXX pode trazer ganhos de não sei quantos %, né? A organização ela tem que ter, ou é um requisito muito forte que ela tenha um espaço para fazer essas experimentações, sejam elas MVPs mais tecnológicos, ou como o Alex falou no case da Ferrovial, MVPs mais criativos de fazer testes mais simples, para identificar se o problema realmente existe, para aí, então, buscar soluções, tá? E só que isso é uma questão bastante complexa, né? A gente estava num painel já faz um tempo, né? Com alguns executivos falando sobre transformação digital e um deles falou assim: todo mundo é muito bonito, né? Esse discurso de eventos e coisas assim, da transformação digital, de fail fast, né? Só que ele falou fail fast. De verdade, quem aqui chega numa reunião e fala I failed, né? Não tem um discurso tão bonitinho assim, né? Existe um desafio muito grande, tá, de que a gente está lidando com soluções que não têm comprovação tão sólida, tá? Exige um pioneirismo muito grande, tá? Só que, de maneira geral, tá, a gente não pode afirmar assim, de maneira contundente, mas assim, na média, as empresas, elas falam, até podem falar que aceitam o erro e coisas assim, mas na hora do vamos ver, esse erro ele é muito mal aceito, no geral. Então é um desafio bastante grande das organizações conseguirem fazer esse tipo de solução virar, porque ela requer, esse tipo de movimento requer muito estômago, né? Porque não é uma tentativa errada, não é um bug, não é um tipo de problema, vão ser muitos problemas que vão aparecer no meio do caminho, só que o que a gente tinha comentado, né? As empresas que começaram logo quando essa discussão de transformação digital começou, são as empresas que estão conseguindo fazer o rollout agora, às custas de bastante aprendizado e muitas vezes às custas de trocas de gerações de executivos e de gestores. Tá? Então, a gente conta nos eventos a história bonitinha e coisas assim, mas os bastidores não são tão bonitos, não são tão, sabe, não são historinhas de sucesso tão lineares, né, como a gente, ou como o mercado acaba mostrando. Tá? Tem que ter, como eu costumo falar, assim, tem que ter uns 3 centímetros de couro para aguentar a porrada no dia a dia. Assim. Não é tão bonitinho. E relacionado com isso, vou trazer aqui esse slide aqui, tá? Que existe uma missão ou existe um desafio ou um requisito de habilidade, e acho que não só dos executivos de tecnologia, mas também dos executivos de negócio. Acho que as duas áreas baixaram a guarda nos últimos anos aí também, tá? Para fazer um aprendizado conjunto para que as coisas aconteçam. Tá? Porque aqui não dá para viabilizar as coisas se uma área quiser trabalhar sozinha. A gente caricaturou, né, a área de negócio que compra um projeto de tecnologia sem acessar TI e quebra a cara lá na frente, tá? Mas isso a gente viu vários e vários e vários casos, tá? Casos em que nós fizemos isso com as áreas de negócio também e depois a gente teve que costurar algumas soluções complicadas também com TI, trazer TI a bordo e coisas assim,
ou casos em que a gente estava do lado de TI, a gente teve que ajudar a TI a se estruturar, porque tinha um monte de projeto que não estava bem amarrado em termos de contrato, operações e coisas assim. Tá? Um requisito bastante importante que não era, né, tão visível, né, olhando pelo lado de tecnologia, né, no job description, no próprio skill set dos gestores executivos de tecnologia, tá, é essa habilidade de costura de parceria com outras áreas. Tá? Eu vou até além da transformação digital. Agora com LGPD, é um negócio impressionante. A gente está fazendo uma tonelada de reuniões com áreas de jurídico e de compliance nas empresas. Eram áreas assim que a gente passava anos-luz de distância. Né? A gente ficava muito distante dessas áreas e, de repente, por conta dessa questão de privacidade, de mobilidade, de transformação digital, essa questão de segurança, para dar um exemplo, né, de um dos exemplos mais assim fora da caixa que tem acontecido, é a necessidade das áreas de TI começarem a se especializar cada vez mais em questões de legislação, em questões de compliance. O negócio, assim, já tinha outras questões, mas a gente começa a chegar, e antes com Sarbox e coisas assim, isso já existia, mas agora com GDPR e LGPD, praticamente todos os setores estão tendo que lidar com isso. Né? E, obviamente, os setores que têm bases de cliente mais vultosas estão mais expostas a essa necessidade. Tá? E as equipes de TI estão tendo que falar com o pessoal de produção, né, com o pessoal de logística, com o pessoal de produtos, para pensar em novos produtos digitais e coisas assim. E até, eu vou brincar, né, com todo respeito, é só um comentário bem-humorado, e até com os advogados, assim, né, um negócio que não era imaginar, assim, a gente não imaginava isso. E isso trabalhando com tecnologia. Né, a gente está tendo que falar com as áreas, praticamente todas as áreas da empresa. Né, e acho que isso é um aprendizado muito forte que não estava na nossa cartilha se a gente voltar alguns anos. Né. Acho que são algumas dessas questões que a gente tem sentido muito de movimentos que não são, obviamente, além de, sabe, estudar analytics, AI, coisas assim, que são temas extremamente complicados. Né? A gente estava discutindo de 5G, por exemplo, de Cloud Native, NFV, uns negócios malucos de tecnologia, mas que para o nosso dia a dia, maluquice tecnológica, a gente come com farinha, né? A gente se capacita, treina e coisas assim. Agora, falar com a equipe inteira, entender um pouco de direito, um pouco de logística, de SKU, de portfólio, né, de corredor no supermercado e coisas assim, são temas bem diferentes e fora da natureza original de aprendizado das equipes de tecnologia. Acho que esse é um ponto que é um desafio, mas também é bastante interessante, é um aprendizado muito rico. Legal, pessoal. Posso falar uma coisa, Flávio? Manda bala. Yasuki e Alex, parabéns pela apresentação. Paulo Spaca falando. E o que você comentou agora e tem exatamente tudo a ver com o que a BINC tem feito. Desculpa, agora quem vai fazer o jabá sou eu. À vontade, você é o dono da casa, né, Paulo? Você... Imagina, eu não sou dono de nada, nós estamos todo mundo junto. Mas eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Primeiro que é a necessidade da formação de mão de obra, que está difícil de acontecer, por isso que a BINC está se preocupando em fazer agora a parte de cursos e webinars de treinamento, mas que isto é a formação, são os comitês de trabalho que nós temos, onde cada um pode ajudar o outro. Como você falou, segurança, o nosso comitê de segurança é cross com os outros, o comitê jurídico é cross com os outros, o comitê de rede é cross com os outros. Para quê? Para que o conhecimento de cada um junto possa levar uma solução, como você falou, mais fácil, que possa ser entendido por todos, porque aí você tem os especialistas, né? Então, acho que é muito importante isso que você falou, é muito importante saber que a gente tem esses comitês que possam contribuir na solução de um projeto de IoT que, por exemplo, a Logical estiver fazendo. Então,
é isso que eu queria complementar, porque a gente tem noção e sente na pele, a gente não tem um couro tão grosso para tomar tanta pancada, mas a gente toma bastante, mas através dos comitês que a gente tem trazido as demandas e levado as soluções para cada nicho de mercado. É isso que eu queria acrescentar. A estruturação de vocês está muito alinhada, acho que, com esse aprendizado que vocês têm tido aí, esse desenvolvimento que vocês têm tido aí ao longo, né, do desenvolvimento desse tema de transformação digital, está super bem estruturado, porque sim, são temas que, num primeiro momento, estão bastante fora, né, do charter de discussão, assim, de tópicos que a gente lida com projetos de tecnologia, mas não, assim, você vai implantar um projeto, igual o Alex falou, de PPP, a quantidade de análises jurídicas que a gente teve que ter para, sabe, estabelecer os SLAs e todas as questões operacionais para prestar o serviço, foi um negócio gigantesco. Eu diria que foi tão ou mais complexo do que a própria solução tecnológica, né? Então, todas as questões... Cara, o problema foi... O jurídico foi o problema do jurídico foi maior que o próprio negócio. Eu não duvido, assim, né? Eu não me envolvi diretamente, mas, assim, a questão lá do Ciclopan e coisas assim, o Alex tem um especialista dele que come isso com farinha, né? Tudo bem, ele estudou pra caramba, treinou, fez um monte de projeto, né? Mas agora, chegar assim, com a nossa diretora, a Bianca, do jurídico, tem essa oportunidade aqui, que é uma PPP, que não sei o quê, mas tem uma série de condições. Pô, primeira vez que a gente está fazendo isso. Então vou ter que estudar e tal, não sei o quê. E foi um desafio muito grande, né? Aí chega agora questões de 5G e coisas assim, né? Tem outras questões de parceria com as operadoras e com os parceiros das operadoras para fazer os diversos serviços no modelo de slice e não sei o quê. Como é que a gente vai amarrar tudo isso no mesmo contrato? Nossa, outro pepino para descascar jurídico, né? Entrou LGPD, a gente está fazendo um monte de projeto de LGPD que a gente vai fazer projeto de tecnologia para o diretor de compliance, né, das empresas. Não, deixa eu levar o pessoal do jurídico junto, porque o meu gerente falando, né? Eu não entendo muito bem o que o pessoal fala. Não, fica à vontade, leva, porque é melhor levar a nossa equipe do que passar vergonha, né? Isso para falar de um aspecto, né? Aí a gente vai em centro de distribuição, a gente vai para agro e coisas assim. Se não tiver essa diversidade, como você citou, né, na estrutura aí da BINC, dos comitês e das várias equipes multidisciplinares, que é um pouco dessa questão que aparece aqui, né, das equipes multidisciplinares tocando essas iniciativas, a coisa não sai, porque tá longe de ser um problema só de tecnologia, né? Aliás, a tecnologia, como a gente viu lá na frente no gráfico lá do rollout, é o menor dos problemas, assim, né? Eu diria para você que ela ajuda a resolver o problema, mas ela... Não tem... Você tocou um outro ponto que foi 5G, as redes e tudo mais. É óbvio, né, que existe também, e está chegando de uma forma muito agressiva, as soluções utilizando satélite, né, que é outro mundo que a gente está no meio aí. Inclusive mas tudo bem. De baixa órbita, né? Sim. Não, exatamente. De baixa órbita para resolver problemas de bateria, né? Sem dúvida. Quando eu falei o satélite, desculpa, não me expressei melhor. Era o satélite de baixa ordem, exatamente isso. Então, o que vocês apresentaram hoje foi fantástico. Eu estou jogando confete em vocês, porque é verdadeiro. Esse conteúdo de vocês é um negócio que dá um norte, que mostra para o pessoal que as coisas podem acontecer, mas... tem que ter toda a preocupação que vocês expuseram, que eu acho que foi maravilhoso, e já falei demais. Tem mais gente aí querendo fazer pergunta, Flávio? Eu vi que algumas das perguntas o Alex já respondeu no chat, a maioria. A gente também acho que está chegando aqui no fim, nas 5h30 do evento, a gente pode ir encerrando, se vocês concordarem. Parabéns, Yasuki e Alex, aí pelo excelente conteúdo, muito bacana. Acho que
Foi uma excelente oportunidade de a gente ter um pouquinho mais de tempo aí com calma, vocês apresentarem a pesquisa, porque realmente tem uma informação muito valiosa aí para todos, tá? Então, meus agradecimentos aí pela disponibilidade de vocês. Espero aí poder contar, que a gente possa contar ainda com a participação de vocês com a gente na BINC, na plataforma e tudo mais. Flávio, Paulo, a gente que agradece novamente a oportunidade, tá? A gente teve aquela primeira oportunidade no IoT Day, que foi um evento fantástico. Tive que sair um pouquinho no meio e tal, mas as discussões eram muito legais, eu fiquei até o fim lá, tá? E a gente teve essa oportunidade de fazer essa webinar específica, que eu espero que tanto vocês quanto também a audiência tenha gostado, tá? Ficam aí os nossos contatos, né? O pessoal acho que conseguiu, tanto pelo link quanto pelo QR Code, pegar o relatório, tem os nossos contatos aí. A gente está à disposição, tá, para discutir, porque toda discussão que a gente faz, tanto a gente ajuda, mas eu acho que a gente mais aprende do que ajuda, tá? Porque tem muita gente com experiências muito ricas aí no mercado, tá? E é uma honra tá podendo contribuir aí com o desenvolvimento do tema aí no mercado. Legal. Spaca, obrigado. Alex, por favor. Gente, eu só tenho que agradecer. Foi uma experiência fantástica de podermos compartilhar algumas coisas que temos em mente, coisas que já fizemos, e estamos mais do que encantados com essa oportunidade mesmo. Realmente, muito obrigado a todos que participaram, e principalmente para vocês da BINC que nos abriram essa oportunidade, essa janela. Obrigado, gente. Uma boa noite, um bom descanso a todos aí. E nos vemos quando pudermos sair de casa e tiver eventos presenciais. Espero poder não apertar a mão de vocês, porque acho que não vai poder ainda, mas pelo menos olhar o pessoal, cumprimentar meio de longe, assim, tomar um café junto. Isso não tem importância. O café a gente deixa você pagar, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Olha, tá bom? Mais uma vez agradeço vocês pela apresentação e o grande conteúdo enriquecedor para todos nós. Parabéns, obrigado a todos que estiveram presentes. Flávio, fecha, está com você. Nada, obrigado de novo. Acho que o tema, os cases, né? A gente sempre deu muito foco aos cases, esse foi o foco da apresentação de vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela excelente apresentação. Tá, vamos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Vocês também. Tchau. Tchau.